todas as coordenadas, nós como escola, a gente se sente muito seguro. Ela disse, Sayô, quando eu for presencial, me chama. E eu nem pensei duas vezes, porque a gente confia tanto. A ele e eu confiamos muito no trabalho dela. E a gente tem certeza que vocês também vão ter essa relação maravilhosa, tá? Seja muito bem-vinda. Tá? Obrigada. A turma é tua. Obrigada. Certo? Boa. Certo, obrigada. Enquanto o João, então, só faz os últimos trâmites para ressuscitar o meu computador, tá? Eu me chamo Graziela, mas podem me chamar de Grazi, mesmo como a Sayonara falou, tá? Eu sou formada em administração e tenho mestrado na área também, administração de recursos humanos. E eu já dou aula aqui na escola desde 2016. Eu só parei na 2021 porque continuava ainda online, e eu não gosto muito de aula online, porque muitos alunos não tinham internet com velocidade suficiente em casa para estudar, então era complicado, a gente acabava tendo que estender os estudos para outros dias da semana, explicar só para um porque ele não conseguiu, porque aquele aluno não conseguia se adaptar ao método online na época, né, que era obrigatório. Aí eu disse para a Sayonara, eu só me chamo agora quando todo mundo retornar para a sala de aula, porque eu gosto de dar aula em sala, gosto de dar aulas dentro da sala de aula, para poder trocar experiências com os alunos, sempre olhando, né, para os alunos, e a gente poder fazer essa troca. Só esqueci agora, só dando aula. Tá, essa troca face to face, assim, que é o que eu gosto de fazer mesmo, tá? Eu também tenho outro trabalho, né? Eu tenho uma empresa, eu e meu marido temos uma empresa de eventos, e a gente trabalha nessa empresa, e eu também trabalho numa corretora de seguros. Se alguém quiser fazer um seguro, pode falar comigo, estou brincando. Aí eu coordeno uma equipe numa corretora de seguros também, e estamos aí para poder passar toda a experiência que eu tenho, né, que dentro da área da administração. Já trabalhei 15 anos na Metalúrgica Amor, tá, como gestora de vendas. Então, eu viajei bastante pelo país, enfim, né, porque eu era responsável por várias regiões durante todo esse período. Então, eu já trago uma bagagem boa, né, de conhecimento nessa área. Vejo que na administração hoje não mudou muito o conhecimento teórico, mas mudou muito as práticas tecnológicas, né? Mas o conhecimento teórico da administração, ele continua lá, firme, sendo ainda um conhecimento um pouco mais tradicional, e as práticas, né, tecnológicas é que vieram com a mudança depois da pandemia. Então, a gente teve que se adaptar, todo mundo teve que se adaptar. As pessoas, ao longo dos anos, já vêm utilizando outros recursos, né, que são internet, que é recurso de internet, que eu acho ótimo, né, que esses recursos estejam disponíveis. Internet, celular, tudo hoje nós temos um aplicativo praticamente para fazer. Tem até um aplicativo que manda a gente beber água, né? Baixa lá o aplicativo e ele te avisa, beber água. Então, para tudo a gente tem... nós temos essa ajuda do mercado virtual, do mercado tecnológico. A administração ficou muito também, até um pouco dependente desse mercado, e o que aconteceu no mercado de trabalho, que envolve a administração, vocês todos são do curso de administração, né? Tem alguém do curso de RH aqui? Não? Tu é do RH? Tá. O que aconteceu na administração é que muitas empresas fizeram cortes dentro do seu quadro de funcionários por causa desse advento diferente que foi o trabalhar remoto, né? Que hoje as pessoas conseguem trabalhar em casa e produzir da mesma forma que a empresa precisa. Mas, nos últimos meses, agora, o que a gente percebeu, quem é da área, da administração, que gosta de ler, dar uma fuçadinha de vez em quando, buscar algumas informações, é que as empresas estão chamando de volta para trabalhar presencialmente. Aquela parte em que tu fica em casa e consegue fazer a tua produção,
não está mais caindo, né? Está caindo um pouco por terra em algumas áreas. Na área da TI, até, continua, consegue acessar remotamente, consegue trabalhar remotamente. Só que tem empresas de TI que estão trazendo seus funcionários de volta para dentro da empresa. Por que isso? Por que a gente acha que... o que a gente pode resumir disso tudo? Por que as empresas estão trazendo esses funcionários de volta para trabalhar de forma presencial? Pode ser para exercer um controle um pouco maior sobre eles, né? Pode ser para regular o tempo de pausa, né? Pode ser que aquela produção que estava acontecendo lá atrás agora, que não tem mais a pandemia, ela começou a cair. Ainda esses números estão chegando para nós, essas informações, para a gente saber por qual motivo que as empresas estão realmente trazendo os funcionários de volta. Aqui mesmo em Santa Cruz, muitas empresas e de pessoas que eu conheço umas 10 pessoas mais ou menos que trabalhavam em empresas diferentes e estavam trabalhando de forma remota até o ano passado, metade do ano passado. A partir de então, a empresa disse, vai retornar, trabalhar presencial. E muitos gostaram da ideia de trabalhar remoto, porque eles conseguem fazer o horário de trabalho deles. Eu levanto mais cedo, eu produzo e tenho mais tempo durante o dia, enfim, né? Organiza a sua agenda para isso. E a empresa disse, não, ou é trabalhar presencial, ou a gente vai ter que ver uma outra forma de conduzir, né, o trabalho. Ou seja, ou tu volta ou tu vai para a rua, né? Falando bem abertamente. Gente, eu não sou muito boa, assim, eu não falo como diria meu pai, tá? Eu sempre vou usar umas expressões assim, meu pai disse, minha mãe falava, não sei quem. Eu não sou muito da linguagem técnica das coisas. Eu gosto de falar de forma bem simples para que a gente consiga entender e todo mundo consiga entender. Então, eu não vou pegar um livro do Chiavenato, lá que vocês já devem ter visto, e falar de uma forma técnica. Eu vou resumir de uma forma bem mais simples, assim. Se vocês acharem que precisa de termos mais técnicos, vocês me avisam, que daí a gente vai se adaptar também. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu. Que as empresas, então, estão se adaptando novamente ao que era antigamente. Mas aí eu faço uma pergunta. É voltar no tempo isso? Será que é retroceder? Não, né? Eu também acho que não. Eu acho, uma opinião particular minha, que tudo ficou muito solto, porque quando tinha pandemia, as pessoas ficavam dentro de casa. Então, o trabalho era uma válvula de escape. Porque tu passava o dia inteiro na frente do computador trabalhando e até conversando com outras pessoas, né, no teu trabalho, porque tu precisava daquele contato. E hoje não. Hoje tu pode sair para a rua. Tu não precisa mais usar máscara, né? Tu pode pegar teu carro, tu pode passear com teu cachorro, que ninguém vai apontar o dedo e vai falar mal de ti porque tu está na rua, porque terminou a pandemia, enfim. E aí o que aconteceu? As pessoas não querem mais ficar presas dentro de casa. Elas já ficaram tempo suficiente e essa produção caiu. Por isso que as empresas estão chamando de volta. Por isso que o presencial dentro das empresas é mais necessário. As empresas, grandes escritórios, tanto capitais e até mesmo no interior, né, em polos, onde tem muitas indústrias, né, eles ganharam muito com a pandemia porque eles entregaram muitos imóveis, eles não pagavam mais aluguéis, então as empresas acabaram ganhando dessa forma. E digamos que aquele dinheiro foi juntando, e agora ela reinvestiu aquele valor que ela economizou na pandemia para trazer de volta os funcionários. Então, muitas empresas construíram sedes, né, para não precisar mais alugar. Em São Paulo, por exemplo, a corretagem de imóveis, tá? Comercial em bairros onde era muito comum ter muitas empresas que alugavam prédios inteiros, né? Entregaram as salas desses prédios inteiros porque a empresa construiu uma sede para eles, então eles não alugam mais.
Então, isso fez com que as empresas conseguissem poupar. E até mesmo a gente poupou na pandemia, porque a gente não tinha onde gastar, né? Muitas pessoas deixaram de viajar, de comprar roupa, de gastar com lazer, porque não tinha onde gastar. Tu não ia viajar, tu não ia fazer nada. Então, esse dinheiro sobrou, né? Entre aspas, ele acabou sobrando. Às vezes a gente pediu comida todo dia, né? Porque o iFood não parou um minuto. Aí nós gastamos em comida. Mas todo mundo conseguiu fazer uma certa economia e agora gastar esse dinheiro. Então, eu acredito que essa forma presencial que as empresas estão apostando a partir de agora, né, e que em sala de aula também é importante, é por conta dessas consequências, né, que a pandemia trouxe. Outra coisa importante que a pandemia também trouxe, sala de aula. Muitas universidades grandes, a gente vê pela nossa universidade aqui também, não sei se vocês vão para o lado da Unisc, enfim, antigamente era lotado o estacionamento da Unisc, não tinha quase onde estacionar, porque as pessoas iam para a faculdade. Hoje já não é, porque as universidades passaram a ser mais virtuais, elas passaram a oferecer cursos online. Então, ficou um pouco mais cômodo para quem estuda e trabalha. Porque daí eu trabalho e eu chego em casa e vou estudar. E as aulas estão disponíveis lá. Então, toda aquela estrutura física acaba sobrando. Então, na área educacional, a gente perdeu muito esse contato dentro de sala de aula por conta da pandemia e da oferta, né, que aconteceu das aulas online. Mas eu acho que mais ou menos é isso. Então, eu sou a Graziela. Deixa eu só ver o que o João conseguiu fazer aqui para mim, porque... Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tinha preparado um material para o nosso início de aula, e agora a Sayonara me falou uma outra coisa. E aí eu estou procurando um outro material, porque era para ser recrutamento e seleção, e ela me disse agora que é recursos humanos. Qualquer uma delas, eu vou ter o material disponível aqui. Em algum lugar. Tá, então vamos lá. A Sayonara deixou aqui um mimo para passar para vocês, para matar a fome. Eu acho que dá 2 para cada um, tem 2 pacotinhos, né? Só vou a gente fazer um sorteio. O chocolate é sempre bom para acordar, né? Se não tá em 5 segundos, tá tudo certo. É o que eu fiz. Ó, depois na hora que vocês forem embora, passem, deixa eu ver, e peguem ali. E também a entrega das provas. Antes de eu deixar para o final da aula, vocês vão discutir essa prova com vocês agora? Não? Já passou mesmo? Maíra. Aí eu já sei quem é quem. Cláudia. Gabriel. Eu. O Victor. A Érica. A Sheila.
Bruno. Fabiana. Ele é 8. Aquela loira da vida. Sim. Cristo. Era 22,40. Era seu dele. D, técnica estrutural e natal. Então tá, a gente vai conversar sobre recursos humanos. E nada melhor que conversar sobre recursos humanos. A primeira aula, tá, gente? Vai ser uma aula, a nossa primeira aula vai ser uma aula só para introdução do que nós vamos estudar ao longo desses 2 meses que nós vamos ficar juntos, tá? Que é sobre a disciplina de recursos humanos. Então, eu quero conhecer os recursos humanos dessa sala de aula. Eu já me apresentei. E agora eu quero que vocês se apresentem para mim. O que vocês fazem, no que vocês trabalham. Se não quiserem falar o nome da empresa, não tem problema. Se já estão no mercado de trabalho há bastante tempo, pouco tempo. E aí a gente vai trocando algumas informações e experiências. A gente queria falar alguma coisa. Quem quer começar? Larissa. Larissa, você foi eleita, Larissa, vai lá. Tá me elegendo, né? Eu sou a Larissa Gabriela, eu trabalho na Ideal, acho que faz uns 2 anos já. Acho que você não conhece já, né? E eu tô na minha caixa de trabalho desde os meus 18 anos. Tá, e que idade tem, Larissa? Eu tenho 21. Ah, tá. Aí eu estou no meu mercado de trabalho desde os 18 anos. E que idade você tem? 19. 21. 3 anos no mercado de trabalho. E só na Ideal? Já Não, eu trabalhei antes de trabalhar aqui, eu trabalhava no Alberto. Aí eu saí do Alberto para vir para cá. Mas sempre na área de educação, então. Sempre na área de vendas. Venda. Vendas. Olha que interessante. Sempre. Vendas é interessante para trabalhar na área de vendas, tem que saber falar muito, né? Para poder convencer o cliente. Como é que tu vai vender? Como é que tu vai vender uma expectativa para ele de uma coisa que ele não quer comprar, por exemplo, né? Tem que entrar na mente do cliente, então tem que ser uma pessoa comunicativa, e a Larissa já mostrou que ela é uma pessoa comunicativa. Que bata suas metas todos os meses, então, Larissa. Amém. Victor. Meu nome é Victor, tenho 23 anos. Eu trabalho como comprador e almoxerife. Comprador. Na empresa Tecnilang. Tecnilang. É a área industrial. Não deve ser complicado trabalhar. Comprar. É BO. É BO? Como diria o meu filho, é briga de onça ou é boletim de ocorrência mesmo? É BO comprar. Tecnilang é usinagem, então é tudo muito grande, são compras grandes, manutenção. Não deve ser fácil essa área. Mas é um aprendizado, faz tempo que tu tá lá? Eu estou lá há 2 anos e meio. 2 anos. Eu trabalho desde os 18. Olha só que interessante. Na área de compras, a área de compras da empresa faz parte da cadeia de suprimentos. Praticamente a porta de entrada. Praticamente não. A cadeia de suprimentos é a porta de entrada da empresa, tá? Independente se ela é indústria ou se ela é comércio. Tudo que tu compra ou tudo que tu fabrica vai passar por essa cadeia. Essa cadeia vai englobar o setor de compras, produção, logística, planejamento, a parte de manufatura, tudo que envolve o produto, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto pronto, é a cadeia de suprimentos. Então, a cadeia de suprimentos dentro de uma organização é o coração, praticamente, da empresa, né? Que tudo ali é feito ou é produzido ou é comprado, como um comércio, uma loja. Ela compra esse material. Ela tem uma cadeia de suprimentos mais enxuta, mas ela continua tendo. E a área de compras tem que ser muito assertiva. E controle de estoque é complicado, né? Para a área. E o? Gabriel. Meu nome é Gabriel Kipper, tenho 18 anos. Faço manutenção de máquinas a gasolina, faço elétrica também. E trabalho há 3 anos, desde os 15.
Desde os 15? Foi jovem aprendiz? Não. Não. Não? E trabalha na área de manutenção desde os 15. Isso. Olha aí que interessante. Essa área de manutenção, essa parte técnica, falta muito no mercado hoje. Provavelmente tu deve ter o teu dia muito lotado, né? Sim. Porque essa área é uma área bem carente e deficiente. Por quê? Porque muitos profissionais não querem mais colocar a mão na massa, né? Não que não queiram. Liberar uma banda que tá fazendo própria. Ah, claro, pode entrar. Oi, é a Nossa, Érica. Eu já vou entregar aqui para ela. Vou dar uma prova dela. tem chocolate. E o chocolate. Pois é, a gente toma na boa dela. Mas daí quem é que vai pro chocolate dela? Então, quem trabalha nessa área mais técnica de manutenção, tanto nessa empresa que tu trabalha de motores a gasolina, tu diz, ou manutenção de qualquer tipo de equipamento, sempre vai haver um espaço no mercado. E brevemente quero fazer um curso de torneiro mecânico. Ah, interessantíssimo. Eu ia falar disso agora. Que é da minha área já, né? E a gente tem 2 tornos lá. Eu ia falar disso agora. Eu tenho o tio do meu marido, ele foi torneiro mecânico a vida inteira. E eles não largavam. E eles não largavam nunca ele da empresa, mesmo ele aposentado. Porque eles não conseguiam achar. É difícil, né? E trabalha onde? É que não é daqui. Minha família, por exemplo, foi toda ferreira, né? Torneiro. Sim. O meu avô do meu pai era ferreiro. Vai seguir. Que legal, ó. E aí ele conseguiu se aposentar no ano passado, não, 2021, porque ele ficou viúvo. E aí ele disse, não quero mais trabalhar. E até hoje a empresa que ele trabalhava não conseguiu encontrar um profissional que suprisse a necessidade, um profissional, porque ele fazia tudo sozinho praticamente. Agora eles precisam de 3, muitas vezes de 4 pessoas, e é tipo médico, né, gente? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. Antigamente, quando se ia no médico, se ia num médico, né? Aquele médico entendia praticamente de tudo. Hoje não. Hoje tu vai num médico que vai te encaminhar para um outro, para um que cuida do joelho, para o outro que cuida do ombro. Vai te dar paracetamol. Normalmente, né? Para te dar uma dipirona, um paracetamol, enfim, né? Mas hoje, se tu tem uma dor no ombro e uma dor no joelho e as duas dói junto, não é o médico que vai cuidar da mesma dor. Um médico vai cuidar do teu ombro, o outro vai cuidar do teu joelho. Então, os profissionais começaram a se especializar. Não que isso seja ruim, ser um especialista. Não é que seja ruim ser. Só que para as empresas acabou onerando mais custos, né? E até mesmo para os hospitais também, mais custos. Porque aí a gente se sujeita muitas vezes a entrar no hospital e um médico que entende de ombro está fazendo um exame ginecológico, né? Enfim, num plantão, que não é a especialidade dele, porque antigamente ele fazia quase tudo. Mas legal a tua área, investe nela porque tu vai ter sucesso, meu filho. Vai mesmo. Vai ter dinheiro, pode ter certeza que vai. Só saber administrar esse dinheiro, né? Na empresa tem 10 tornos, tem 3 torneiros. Não acho? Não Os acho. que vem de comer já largam. E largo por qual motivo? Mais um. Não é o custo, é mais que eu acho que não querem mais essa mão de obra. Né? Tá toda hora na máquina ali, sujando, se machucando. É complicado. Seu namorado comprou o tendão. Tem que cuidar. É bem complicado. É uma área bem raiz, digamos assim, né? Aí tem que vir de família. É uma área bruta, isso aí. O seu? Cristo. Prazer, meu nome é Leonardo. Leonardo. Tenho 28 anos, trabalho há 8 anos na Germânia Alimentos como operador de máquina. Operador de máquina. Nem uma bolachinha, nada. 28 anos. Puxa vida, hein? Não parece, né? Tem uns 20, 22. Eu não falei a minha idade. Precisa?
Tá, depois eu falo. Tá, mas eu, tipo assim, ó, trabalhei 15 anos dentro de uma empresa, né? Então eu não sou mais tão jovem, assim, mas eu trabalhei em outras, né? Mas 15 anos numa só. Eu tenho 46 anos de vida e profissional. Trabalho desde os 16 também. Mas ainda não consegui me aposentar. Enfim, né? Essas regras mudam muito rápido. 8 anos na Germânia. Tá, na próxima, qual o biscoito que vocês querem? Lá de casa, às vezes eu sinto o cheiro lá da produção. É bem bom. Só falar. É só falar e eu trago. Por exemplo, Então, tá, 8 anos na Germânia, parabéns, né? É um tempo bastante longo, né? Dentro de uma empresa, né? Já fez carreira praticamente. Hoje, as pessoas ficam menos tempo dentro das empresas. A rotatividade é muito grande. Então, quando uma pessoa fala, eu estou há 8 anos dentro de uma empresa, é praticamente uma vida. A gente não está falando lá, vocês já tiveram fundamentos de administração? Já? Não? Ainda não? Lá em Fundamentos vocês estudaram o Fordismo, né? Em Ford e tudo mais. As pessoas iniciavam e se aposentavam dentro das empresas, né? Isso foi mais ou menos até a década de 80, no final da década de 80, era assim, da década de 80. A partir da década de 90, né? Começou a se quebrar esse paradigma que o bom profissional não precisa passar a vida inteira dentro de uma mesma organização. Inclusive, começou a ser visto até naquele período ali com maus olhos. Por quê? Porque dele só sabia fazer aquilo, só sabia os procedimentos e padrões daquela empresa. Era como se ele ficasse assim. Mas lá na época de Ford era assim. A partir dos anos 2000 a coisa ficou um pouco diferente. Se enxerga diferente esses profissionais. Mas a rotatividade é maior dentro das empresas e eu acho isso muito bom, porque nos deixa, de certa forma, multifuncionais. A gente consegue trabalhar com várias coisas, né? A gente consegue enxergar várias coisas, mas tu controlando esse teu tempo dentro de uma organização e tu aprendendo outras tarefas dentro dela, também te deixa assim, até porque a Germânia passou por algumas mudanças, era filler, depois passou desde a Germânia, né? Mas daí a administração mudou, os padrões mudaram e isso é muito importante também. Legal, Leonardo. Meu pai trabalha na empresa há 35 anos? Pois é, depende do cargo que ocupa, né? Eles não querem nem o recursos humanos, tem até preguiça de procurar alguém no mercado. Não é Covid. É uma gripe mesmo. Já faz 10 dias que eu estou me curando dela. Meu filho na escola chega em casa às vezes cheio de pereba e a gente pega. Vamos lá então. A Sheila. Meu nome é Sheila, tenho 34 anos. Atualmente trabalho na parte administrativa de uma empresa do meu marido, que trabalha com móveis projetados. Móveis projetados. Eu organizo tudo, como arquiteta, Tu palpa toda a obra lá, né, Sheila? Geralmente quando a gente tem uma empresa familiar e uma empresa pequena, todo mundo tem que fazer tudo, né? Tu tem que entender de financeiro, de planejamento, de RH, de vendas, de estoque, né? Tu tem que praticamente entender de tudo. Trabalha mais, muitas vezes, do que quem monta ou fabrica o produto. Eu sei bem como é isso, Sheila. Assim, camarada, assim, para colegas, né? porque é barato, né? Tipo assim, promoção. Dá para fazer em vezes. Ah, dá para fazer em vezes. Então tá bom. A Cláudia. Meu nome é Cláudia, tenho 19 anos, eu trabalho como auxiliar de produção aqui em Plast e eu estou no mercado de trabalho há 1 ano. 1 ano. Como é que é o nome da tua indústria, da tua empresa? Em Plast. Onde fica aqui em Plast? No distrito. No distrito. Sabe onde é a Sultel? A Sultel? Jesus, faz tanto tempo que eu não vou no distrito. Não sei. É na rua Sultel, tá? Ah, fica
Não fica na rua, fica perto das fumageiras, por ali? Isso. Entendi. E o que Depois da FIPS, no caso. Depois da FIPS. Ah, tá. E o que vocês fabricam? A gente recicla liquidez. Ah, reciclam. Isso. Muito interessante. Reciclagem hoje em dia, né, gente? E demanda é grande? É grande. Mas a gente produz 14 mil toneladas por dia. Nossa Senhora. É muita coisa. Então, a gente produz muito lixo, né? Falei antes da pandemia. Quem pedia comida em casa na pandemia? Alguém pediu? Teve a experiência de pedir comida em casa? Vocês já viram? Quem pediu ou pede de vez em quando, vocês já viram o quanto de lixo, de embalagem, que depois vira lixo, a gente recebe? É absurdo, né, gente? Essas Absurdo. embalagens passam pra gente, que algumas são PET. Sim, vem um saco de papelão, e daí vem um isopor, e daí vem uns potinhos com molho de não sei o que é um potinho de plástico, e daí vem mais uma garrafa d'água, daí vem um canudo, aí vem um lenço de papel, né? Um guardanapo, dentro de um plástico, num saquinho de plástico. Quando tu vai tirando aquilo tudo, tu olha para amassar aquilo e jogar fora. É absurdo o quanto de lixo nós produzimos hoje. Antigamente, e eu falo isso por experiência própria, eu colocava um saco de lixo na lixeira e ficava a semana inteira, o mesmo saco de lixo. Hoje tu tem que trocar de um dia para o outro, tu já tem praticamente que ir trocando. É muita embalagem, né? É bem complicado. O que nós pudermos reutilizar, né? A gente reutiliza. Não é feio reutilizar. Não é... é até meio in hoje em dia, né? Reutilizar coisas. Hoje mesmo teve um rapaz lá e ele disse assim, lá no escritório onde eu trabalho, e ele foi devolver um pote que alguém deu com alguma coisa para ele dentro. E ele disse assim, eu devolvo os potes, ó, porque a minha mãe me ensinou. Vai levar o pote, traz o pote de volta. Eu quero o meu pote. Então, isso assim, a gente brinca muito que tem aqueles videozinhos da Tupperware, né? Que é uma empresa muito antiga que infelizmente faliu, né? E depois a gente conversa por que ela faliu. E potes caros, porque esse Tupperware eram potes extremamente caros, né? Imagina tu emprestar para a pessoa, nunca vai te devolver. Aí eu disse... Aí a menina disse assim, não, mas sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô comprando aquelas embalagens aquelas recicláveis que tu utiliza uma vez. Eu compro várias e daí eu dou com alguma coisa para ti, não precisa me devolver. Aí a pessoa pega e bota fora. Eu, Jesus, pra que isso? Aí eu disse, lá em casa eu coleciono pote de sorvete, gente. Pra que tu vai comprar uma embalagem? A gente toma sorvete, coisa e tal, a gente compra margarina ou manteiga no pote, lava e usa aqueles ali. Aí eu vou lá na casa da embalagem e compro aqueles mais plástico. Mais plástico. E aí aquele plástico é um pouco difícil de lavar, porque tem uns vincos, assim, né? Aí mesmo tu já fica com raiva, depende do que tu colocou lá dentro, já nem lava mais. A gente desculpa que esquentou, né? E eu disse para vocês que foi diferente. Vai ficar gravado ali. Esqueci. Aline. Meu nome é Aline. Eu trabalho numa clínica que ela presta serviços terceirizados no hospital de Monte Alverne. Hoje a gente tem 2 especialidades lá, atendemos pelo SUS, otorrinolaringologia e reumatologia. E provavelmente até junho, julho, pretende trazer ainda dermatologia. Um atendimento SUS para os otorrino é para 13 municípios, que a gente atende o 13º.
E a dermatologia e a reumatologia a gente atende para 62 municípios. Nossa Senhora, todo mundo vai para Monte Alverne. Todo mundo pelo SUS. Vocês sabiam, né, que Monte Alverne é uma cidade disfarçada dentro de Santa Cruz, né? Não sei se né? Quando fala em Monte Alverne, não está falando de alguma... É tipo Arroio Grande aqui, né? Quando se fala, nós não estamos falando assim do tipo, Monte Alverne. Monte Alverne é uma cidade, né? Tem uma rua principal, ninguém se perde. Mas é uma cidade dentro de Santa Cruz. Eu fiquei sabendo que lá tem um centro, né, especialista, e que recebia pessoas de vários municípios. Porque me chamou a atenção que uma moça esse tempo disse para mim, eu vou a Monte Alverne para fazer a minha consulta. Eu disse, mas por que Monte Alverne? Porque lá o médico atende... Tem vários médicos que atendem só lá. Só lá, né? Exatamente. Eu acho que o pessoal vem cantando também. Sim, também vai não. Todos os municípios da 13ª vêm para lá. E tudo é atendimento SUS, é agendamento no GECOM, com posto de município, Sim. com posto de saúde no município. Alguém de vocês já foi a Monte Alverne? Aqui? Vão? É uma estrada muito bonita para ir até lá. É como se vocês fossem a Gramado. Mais ou menos isso. Mas não é caro que nem Lembra muito. Ideal. Lembra muito. Mas não é caro que nem Gramado. Não. Lá tem a venda do fulano, que é bem Tem baratinho. umas padarias bem boas. Ó, viu? Sorvete seco. Sorvete seco, ia dizer. Tem até sorvete seco. Gramado é um glamour, né? Dentro do nosso estado, né? É glamour, é status, é como o iPhone, que hoje a Apple já teve que dar uma remodelada na linha de produção. Para quê? Para poder entrar mais no mercado, porque antigamente era só assim, ou tu tinha um iPhone, ou tu não tinha, ou tu tinha um Samsung ou outra marca. E era um modelo de iPhone, né? E o que a Samsung fez? A Samsung foi lá e lançou 20 modelos de Samsung. E aí vai perdendo o mercado, né? A Apple foi perdendo um pouco do mercado, por quê? Porque as funcionalidades eram praticamente as mesmas. Só mudava o quê? Aquele status da maçãzinha, porque Apple é um status. Acabou se tornando uma marca com status, né? Do tipo, eu sou chique, eu sou fino, é como marca de roupa, né? Que bilionários usam, hotéis que eles frequentam. Então, hoje, se compra um iPhone com preço de Samsung. Ele tem menos funcionalidades, mas a qualidade é a mesma, né? De um iPhone mesmo. Só que, por quê? Porque eles também querem pulverizar. Eles também querem ser populares. Porque ser pop hoje em dia, né, que é ser popular, virou meio moda, né? Então, eles também querem. Hoje compra um iPhone. Eu estou pensando em fazer um consórcio para comprar o meu. Mas agora já vi que tem iPhone de 2.000, então. Daqui a pouco, né, se o banco me liberar o empréstimo, eu faço essa compra. O Cristiano. Bruno. Ixi, Maria, o Bruno. Eu trabalho hoje como encarregado de administração, administrativo. Trabalho na empresa uma transportadora Rede Encomendas, que tenho 30 anos. Na Rede Encomendas? E com a internet, venda online, vocês distribuem também, né? Não? Só empresas? Só empresas, só atende empresas. Porque eu vejo muita gente entregando coisas na internet. Shopee, Mercado Livre, e abrir um leque de trabalho nesta área muito grande, né? Muito grande mesmo. É como o Uber e entregador desses aplicativos de comida. Porque antes ou era o correio que te entregava ou era uma transportadora que entregava. Geralmente eram os correios. E hoje não. Hoje chega uma pessoa lá, de carro normal, assim, o Victor chega lá e diz, a Graziela, então entrega aqui pra ti, né? Assim, abriu vagas nesse mercado de trabalho, que foi bom, né? Porque as pessoas acabam consumindo, então acaba gerando um outro tipo de profissão, né? E
empregos também, como os entregadores e os Uber também. Uber, ou motorista de aplicativo, enfim, né? A nossa. Eu sou Larissa, eu sou de Pantano Grande. Eu trabalho em uma farmácia, cuido também da parte administrativa. Estou no mercado de trabalho desde os 16 e eu tenho 20 anos. Eu fiz o estágio na Menor Aprendiz na parte administrativa das lojas Renner. Aí depois eu terminei e fui para a farmácia. E como foi a experiência de jovem aprendiz? Foi boa. Foi boa? Tive muitos aprendizados assim, com as pessoas que trabalhavam com mais que eram mais de idade, que estavam começando, 16, foi muito bom. E muitos laços de amizade. Ah, que legal. Depois eu tenho uma história sobre jovem aprendiz para falar. Não deixa de esquecer. A Fábio. Fabiana, até uns meses eu trabalhei por 8 anos como ASD dos sindicatos comerciais na clínica deles e pedi para sair, porque quando eu comecei a fazer o curso, o intuito era ajudar meu marido na empresa dele. Então eu saí, pedi as contas para ir trabalhar na nossa empresa agora. Faz uns 4 meses. E vocês têm uma empresa de? Subestação, energia solar, essas coisas que a gente... Olha só, placas solares? Placas solares a gente coloca também. Às vezes a gente vende, né, o kit, ou se não, só dá mais assim o foco mesmo na instalação, porque como tem muito no mercado, isso acaba, né, tipo, não vale a pena fazer orçamento, coisa, então a gente oferece mais da mão de obra. Sim. Mas se a pessoa preferir, né, a gente vende. Vende também. Vende também. E a subestação é que nem, tipo, até a gente fez a do mercado Miller de Veracruz ali, que acaba, envolve transformador, essas coisas, então rede. E ele não para também, né? Não. Sai pra fora, né? Então, é a área de manutenção e... Que legal. Legal mesmo. 4 meses trabalhando com ele. Não brigaram ainda? Mais ou menos. Ele só passa fora? Ele só passa fora? Tô brincando, mas geralmente dá uns, né? Dá uns... umas tensão. Claro. Mas assim, ó, e geralmente, né, o homem às vezes não sabe separar essas coisas, a mulher já sabe, né, ela já consegue estruturar essas caixas dentro da cabeça, né, agora eu tô saindo da empresa aqui, da empresa elétrica e vou cuidar, né, do meu filho, ou enfim, aí é aquilo ali, e o homem não, ele já, né, tá misturando tudo, tá fazendo uma comida e tá pensando e falando em trabalho, em instalar não sei aonde. Eu sei como é que funciona. Assim. É bem assim, de vez em quando dá uns estresses, mas é normal acontecer. Você, Eu sou a Rosa Claire, mas pode chamar de Rosa, que é mais fácil. Qual a idade? Vou fazer aniversário para inteiro. Então, meus pais são mercado, trabalho com eles já faz um bom tempo. Eu recentemente saí de lá, trabalhei um pouco fora, mas não deu muito certo, e agora estou voltando de novo a trabalhar com eles. No mercado, aqui em Santa Cruz? No mercado de família, bem pequena, mas às vezes meu pai esqueci de uma ajuda mais para pagar as contas, as coisas de banco, assim, essas correrias, mas é mais antigo? É antigo o comércio, o negócio? Meus pais são mais da área comercial da casa. Desde que eu acho que me conheço por jeito, sempre tiver mercado. Se tiver alguma coisa assim, ligada na parte comercial. Mas quando eu trabalhava fora também, era trabalhei só nas lojas. Sim. E o mercado é aonde? É no bairro Esmeralda. Pode fazer a propaganda do mercado para nós aí, ó. Qual que é a oferta do dia amanhã? Ela só paga as contas. Eu fico mais essa parte assim, né? Financeira, administrativa. Essa parte da modernidade, eu também tentei auxiliar meus pais nessa parte de... Porque eles já são mais de idade, sim. Né? 60 anos e meu irmão ninguém quiser assumir, né? Mas aí eu dou um auxílio para eles, às vezes eu não consigo conciliar tudo, sabe? Sim, eu entendo. Ajudar essa parte, né? E trabalhar com o mercado perecível é complicado também, né? Eles não conseguem muito fazer essa parte mais da política, né? Essas coisas da tecnologia do Pix, essas coisas eles ainda não conseguem. Tudo eles recebem quase tudo o dinheiro que entra, o dinheiro quase não entra, né?
É tudo via virtualmente. Essa parte sempre tem que ter alguém auxiliando ele. Hoje, para vocês terem uma ideia, o bandido vai assaltar você na rua, ele não pede mais dinheiro, ele só diz assim, tá aqui meu pix. Tipo, passa aí. Porque não tem, né? Quem é? Tem uma história? Não, é que eu fui assaltada já. Me pediram pix. Ela tava só e quebrou o bandido da pau. Sério que bateu nele? Sério? Que jeito. Isso que ela tinha feito uma cirurgia, né? Imagina se ela não tivesse feito. Ai, não sei o que é. Tá, mas ele não tava armado? Não sei, eu só dei soco dele, ele não tinha desmarco pra mim. Eu deduzi que ele não tava armado. E o que ele fez? Fugiu? Não, ele ficou apanhando. Ele Olha, queria ficar comigo. Se ela não tivesse feito, ele ia pra polícia. Que ela tava... Foi na frente do bicicleta. Sério? Olha só, a mulher corajosa, mas tem que cuidar, vai que ele esteja... Sim, o policial me xingou, ele não ia ficar com assalto. Ah, mas você não contou ele? Não contou. E ela não tava com essa bota aí? Não, eu tava com outra bota, não tava de bota de salto aquele dia, senão eu tinha botado na testa dele. Pois é, não faltava aí. Tem mesmo? Mas olha só! Mas ele pegou por trás, aí a hora que ele me puxou, eu fui no soco nele. Aí ele me deu um pouco de chão, eu pulei em cima dele e fiquei dando soco nele. Sério? Mas eita menina corajosa, ele já avisou todo mundo pra não assaltar ela. Mas que a foto dela tá aí por tudo lá. Não assaltem ela. Quem tá a fim de treinar uma garota aí? E ele era bem mais alto que eu. Não sei como é que eu fui pra cima do cara. Ele era tipo assim, eu não sou tão baixa, né? Mas tipo, ele era bem mais alto, assim. Aí eu não sei duas vezes pra apanhar. Fala minhas coisas aí. Pois é. Chega nesses momentos assim, por mais que a gente... Não tava sozinho. Quem não tá sozinho? Não tá sozinha? Não, eu sou outro sentido. Tu tava acompanhando. Ai, eu devia que eu tava com uma raiva. Eu saí do serviço com uma raiva já. Aí o médico me falou um pouco dos cornos. Sobrou pro bandido. Até eu tava com meu namorado, quando a gente tá brigando, eu fico preso. Eu já dei um pulinho, eu faço um tiro. Fala comigo, porque eu já bati maior que tu. Mas é que nesse momento de, quando a gente, né, esse momento de emoção, porque tudo envolve emoções, né, a gente acaba aflorando. Tem pessoas que ficam mais retraídas, tem pessoas que ficam mais paralisadas. A mãe já disse que ela teria ficado, ele teria ficado com assalto. Eu acho que ela teria ficado quieta. Eu acho que foi a minha reação. Foi a minha primeira reação, que eu daí veio. A primeira vez que eu estava numa moto, a gente foi acordado e eu me deu muito pânico, eu pensei assim, vou morrer. Eu tinha, na época, a primeira vez que eu estava com 18, 19 anos, no máximo. Foi terrorizante. Quando eu levantei do chão, assim, eu nem sei como é que eu saí correndo. Daí eu acho que a gente nunca sabe como tu vai reagir, né? A outra vez que eu fui assaltada dentro de casa, eu saí correndo pra dentro de casa pra tentar proteger a minha filha, sabe? Tipo, o cara disse que tu tá correndo, porque, tipo, tentou me chamar, né? Eu nem olhei pra trás e saí correndo. Ele falou, cada uma pessoa reage de uma maneira, tu não sabe como tu vai reagir. Se alguém entrar aqui, a gente se congela, se desmaia. Eu acho que a primeira reação Talvez agressão, assim, né? Eu também fui assaltada, lá no contato, sabe? Numa festa lá. Também, né? Quase no autódromo, né? Vai lutar. Nem falo nada. Eu não sabia, sabe? Aí ficaram umas 6 horas da manhã, eu fui buscar. Tirou assim, coloca lá. Daí chegou um cara e falou assim, passa o telefone. Meu Deus, pensei que era isso. Anota aí, moça. Passa o telefone e chama Nove, nove, sete, eu, meu Deus, o que eu faço? Peguei pra ele. Foi isso. Anota aí. 9. Mas eu também não. Hoje eu não me entrego. Eu quero na cabeça dele, mas não. Mas você não sabe se você tá armado.
depois eu conto. Aí eu Ai, eu só sei assim, não tenho noção do jeito que a minha mãe me acha com assalto. Ela corre do lado pra outro. Ela não tem Mas eu acho que essa mulher para que quando eles assaltaram, uma vez, a segunda vez que eles entraram, que eu me assustei, eu pensei, meu Deus, minha filha. E aí ele falou, vem todo mundo perto, né? E eu saí correndo, e ele disse, essa moça tá correndo, assim, que dele, meu pai disse, calma, tem uma criança na casa. E eu saí correndo, essa mulher não tinha azar, né? E a minha mãe pegou o dinheiro e ficou dentro da caixa. Saiu correndo. E correndo lá pro outro, e voltou de novo, e meu pai e meu irmão nesse momento assim, né? E o bandido assim, a culpa é da tua mãe. Era um jogo de tênis. Não, foi embora, esse bagulho, o que tava fazendo, né? Pra matar todo mundo, nós aqui, correndo com o dinheiro. A gente não deixa muito dinheiro, né? Sim. Deixa um pouquinho pra dar, né? Só que bem naquela hora, minha mãe tinha um valor que ela ia pagar, eu não lembro que ela ia pagar lá, que ela tinha um valor lá, e ela enfiou dentro de uma caixa de papelão, assim, e saiu correndo a caixa, sabe? Cada um com suas reações. Na empresa onde eu moro, que é onde meu pai trabalha, tem 4 casas, né? 4 casas. A gente mora lá. Também moramos lá. E como é uma empresa de alimentos, é a Cofiel, produz arroz, soja, tem os venenos das lavouras e dos insumos, né? E isso é caríssimo. Uma caixa, assim, tem cargas que vai muito caro. E teve um assalto e meus pais estavam chegando no carnaval. E eles foram pegos de refém. Era assim, era muito sábio. E chegou um momento que ele mandou meu pai se abaixar. E assumiu, era tudo por código. E o que passou do meu pai era alguém conhecido. Meu pai tem quase certeza que era alguém da própria empresa. E eles estavam tudo o cara mostrando, assim, era tudo por código. E aí a minha irmã estava com eles. E aí, quando eles foram pegos de refém, eles já tinham os carros, tudo da empresa. Eles separaram meu pai da minha mãe. E a minha irmã, depois de uma semana, ela ficou uma semana sem falar. Depois de uma semana, ela desenvolveu vitiligo por causa do trauma. Por causa do trauma. E eles foram tudo planejado, porque depois passou tempo, teve tiroteio na hora que a polícia chegou, né? Por causa que o guarda estava no telefone com a mulher, quando eles invadiram, então a mulher ligou para a polícia. Aí teve tiroteio e tudo, e depois de meses, estava a festa da firma e eles conseguiram ir por trás e levar todo o bebê. Eles conseguiram por trás. Os carros da empresa já estavam tudo estacionados. E aí o chefe, quando estava falando do chefe, ele se olhando a criança chorando. Aí sim, a família chegou na hora errada. Ele disse, mas isso não era combinado. Não é se machucar, é para deixar eles bem, quando a gente sofre. O nosso plano é o veneno. Não era para pegar a família. Aí ele já sabia até a hora que ia ter o troca do guarda. E eles falaram, quando o guarda chegar, é para pagar. E aí o pai escutou um dia e disse, o guarda chegou, não era da polícia que estava chegando. Mas então eles já tinham bem planejado. Era bem planejado. Já sabia cuidando a tempo, o funcionamento. Até hoje a gente mora nessa empresa, então qualquer movimento estranho a gente já... Mas eu acho que meu bandido ficou tão perdido que esqueceu até que ele tinha arma, deve ter se esquecido. Pode ser. É, ficou paralisado. É que eu acho que ele não estava acostumado. Daí parece que assim, uns 2 meses depois, tu recebeu um convite de namoro. Mas eu tenho imagem mesmo de gente, tipo assim, assalta, mercadinho, por causa de, né? Esse tipo de assalto sempre é porque esses assaltos já são mais pensados. Porque eles não, né? Uma pessoa, gente, assim, uma coisa, eles também são nervosos. Eles são nervosos, assim, e eles fazem. Aí eles fazem No caso de, às vezes, ter 10 ou um celular, não respeitam. Exato. E aí, no caso, já são bem organizados, chegam ali, né? Todos falou, eles sabem o que está fazendo, né? Esse tipo de assalto, assim, em bairro, que a gente fala, é muito perigoso. Minha filha, eu cheguei a levar uma psicóloga, mas recentemente ela aprendeu essas coisas nas escolas, né? Eu acredito que não faltei aula, ela fica muito nervosa, entra alguém no mercado tem mochila, ou capacete, ou com capuz, ela fica em pânico.
Ela tem que idade? Ela tem 8 anos, ela presenciou o último, ela não estava em casa, Sim. sabe? E aí foi ela que avisou o meu pai que a minha mãe estava sendo assaltada. E daí eu tenho medo desses caras que vão assaltar. Sim. Porque eles são. Às vezes eles. Coisinha, E a gente não pode descartar, porque às vezes eles vão assaltar para quê? Para comprar droga, né? Por pouca coisa eles podem matar. Por muito pouco. Então tem que porque aí a ficar. gente precisa lá limpar essa profissional, né? Porque Não, que se é para assaltar lá na minha casa, que venham profissionais. Tá? Bem planejados. Tinha o meu ex-pai, ele trabalhava numa transportadora, né? Aham. Cigarro. E aí, o meu fofoca. Você viu desconto de escola, tudo coisa e tal, né? E uma das vezes que eles assaltaram lá e eu estava junto, na Philips lá em São Paulo, eles chegam assim, é incrível. Eles falam assim, parece uma coisa de cinema. Ninguém reage entre os motoristas caminhando o caminhão ali, que eles ficam de boa, assim, marchando, né? E aí eles falam assim, dá o teu celular aí, só o chipzinho. Não, nem leva o celular, eles são bem só pega. Só o chip, eles têm. Só pode ligar no celular. O pai via que quem tava com ele era menor. E ele teve assim, eu vou me botar nele, porque ele não sabia onde ele estava com ele, Aham. Só que aí pensava, se eu me botar nele, os outros, eu não sei quantos que estão aí, É. estavam espalhados. Sim. E era tudo por rádio, assim, eles tinham uma comunicação muito... 11 homens e um segredo. E apareceu o Brad Pitt. Vai Do saber nada lá. Exatamente. Aí o chefe falou que, olha, nosso grupo não era pegar uma família, né? Mas eles chegaram, então tu leva, então vai ter sabe? Sim. É complicado. Eu nunca fui assaltado. Graças Aí. a Deus. Não, mas graças a Deus. Ainda bem. E a Maria. Maria. Fiz 31 anos, comecei a trabalhar com 15 anos, desde novinha, graças a Deus sempre teve leite, para poder me dedicar muito para comprar as coisas, né? Porque sabe como é que é? A gente nunca pode ver o que a gente quer, né? Eu não sei, meus pais me davam. A gente, que meus pais, eu era bebê quando se separaram, então eu sempre, desde pequena, eu não podia das coisas que eu queria, né? Então, eu claro. sabe querer ter idade para trabalhar e comprar as coisas. Sim. Dinheiro. A gente sempre. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, já como era no nível do centro, trabalhava na fruteira. Aí, a partir dali, eu não parei mais, eu comecei a fazer curso e continuei trabalhando. Depois eu fiz curso de menor aprendiz no Senac e também continuei na área até os 18 anos, mais ou menos, como menor aprendiz. Aí depois eu fui para a área comercial, né? Desde 2012 eu trabalho na área de vendas e atendimento. E daí, na pandemia, eu abri, na verdade, já tinha, em 2018 eu abri uma loja, né? A gente começou, eu e meu marido, a vender com sacoleiras. Eu trabalhava com posto de gasolina, e aí eu podia minhas colegas lá, e meu marido trabalha ele consultor, daí ele começou a vender para os funcionários dele, eu comecei com minhas colegas, e começava nas casas vender. Aí assim que a gente fazia, porque eu não era muito pegada na rede social naquele tempo, daí a gente ia nas casas, e a gente vendia bastante para os conhecidos, né? Aí eu conciliava com um serviço fora, então eu vendia minhas coisas e trabalhava fora também para assinar carteira também, mas eu não tinha microempreendedor. Aí depois de 2019 eu fui microempreendedor, e aí eu trabalhava fora e pagava bem. Depois, em 2021, quando saí do meu último emprego, a gente abriu uma loja física e online, né? No Instagram e uma página. E comecei a atender online na loja física na minha casa daí. Agora eu faço só um minutinho. Bem pouquinho. E hoje vocês continuam? Sim, hoje, até 2021, na pandemia, eu trabalhava fora, né? Eu trabalho só na loja. Só na loja. Só na loja, daí eu faço de tudo. Daí eu faço entrega e tendo loja física e tendo online, e quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso com a minha patinha. Tu faz tudo dentro do teu funcionário, não? Meu marido não. Meu marido tu e está na parte administrativa agora, porque ele já tem empresa. Então, hoje eu estou com curso para poder tocar nessa parte também e poder ajudar ele na área dele, porque tem algumas coisas que ele não me veio, assim, para algumas coisas que a gente pode se ajudar, né? Eu posso ajudar na área dele e também na minha. Sim. E a loja de quê? A loja. Eu tenho uma multiverso para dar móvel lá. Loja de quê? De roupa, de tudo, eu vendo
bazar, vendo térmica, celular. Tu é a lambeira do Monte Verde. Bazar, roupa. Vendo de tudo, tapete, vendo crocs, pijama, roupa de homem, de mulher. Entenderam, gente? Ó, tem tudo. A loja que tem tudo. Literalmente é a loja que tem tudo. E tu vende online também. Sim, faz a propaganda, mãe. MR Presentes, gente. Acompanhar bastante contrabandista no inverno. Ó, viu? Isso. Chama a Maria ali que, ó, é negócio feito. Parcela 10 vezes, né? Mas parcela tem uma de cartão também, ó. MR Presentes. Vou anotar aqui todos os nomes das empresas de vocês. Assim. Que legal, né? Assim que começa o empreendedor. O empreendedor, ele é o primeiro a acordar, o último a dormir, sempre, né? Todo mundo sabe, assim como o nosso técnico de manutenção aí sabe muito bem como é que é. E é dessa forma. Ele vai colhendo aos poucos, né? Mas é assim que funciona, né? Um dia pode crescer ou pode ficar realmente como um mercado ou como uma loja de bairro, mais próspera, né? Então, é dessa forma que surge. E os microempreendedores individuais hoje no país são os que mais... As micro e pequenas empresas são as que mais empregam no país, viu, gente? A gente se engana pensando que é assim, porque nós vivemos, como diz o meu marido, em Nárnia. A gente vive em Nárnia aqui em Santa Cruz, né? Porque nós temos grandes empresas aqui dentro, tipo, fumageiras, né? Grandes empresas logísticas, grandes atacadistas, enfim, a gente vive um mundo um pouco à parte. Então, a gente tem muita indústria aqui dentro. Mas, no resto do país... São empresas pequenininhas que fazem o comércio girar, que faz a roda girar, que faz o dinheiro circular. E são esses que empregam. Porque vocês têm acompanhado canais de notícias, não digo TV, né? Mas, enfim, canais de internet. Nos últimos meses aí, quantos que foram demitidos da Volkswagen, dessas grandes multinacionais de automóveis, né? Que ficam principalmente... na região de São Paulo, né, que fica no estado de São Paulo, todos os dias é uma leva de pessoas, né, indo embora. Inclusive, a cidade de Taubaté, lá em São Paulo, é a cidade que é a sede da Volkswagen. E essa semana já saiu uma informação que eles vão continuar sem um turno dentro da empresa, um turno ou 2 turnos, se eu não me engano, porque daqui a um mês eles vão rever novamente para começar a fazer demissões. Então, essas grandes indústrias, principalmente essas que estão sendo robotizadas, né, onde não precisa mais de uma pessoa para fazer, porque lá na época do Fordismo, vocês vão lembrar lá de fundamentos, como é que eles montavam um carro? Eram 10 pessoas de um lado, 10, parecia um pit stop de Fórmula 1, né? 10 pessoas de um lado, 10 do outro, 5 na frente, 5 atrás, e cada um ia fazendo a sua parte ali. Hoje, são 2 mãos robóticas, né? Que vão fazendo, colocando e vai passando. Então, o que aconteceu com aquelas 10 pessoas? Aquelas 20 que trabalhavam na montagem? Não estão mais ali. Aí elas viraram empreendedores, né? De pequenas empresas, né? De... lanches, food trucks que surgiram nos últimos anos, que foi muito bacana esse surgimento, porque deu oportunidade até para o próprio consumidor, né, não ficar preso. Hoje tu vai para Arroio Grande, né, e tu tem tudo lá. Tu não precisa vir no centro para comprar uma coisa, né? Por exemplo, eu fico impressionada. Eu tenho amigas que moram lá no Arroio Grande e parece uma cidade diferente daqui onde a gente mora, onde eu moro para essa região aqui perto da Unisc. É completamente diferente, porque lá tem tudo. Tu não precisa sair dali daquele teu reduto, tu fica, né, pertinho. E isso é muito interessante. Então, os microempreendedores, os pequenos empresários, fazem a roda girar no nosso país. É para eles
que os nossos governantes têm que tirar o chapéu. É para eles que os incentivos precisam chegar e que muitas vezes acaba não chegando, mas é para eles que precisam, né? Porque nosso país virou meio que uma politicalha para as coisas. BNDES está sempre liberando verba para microempreendedor, para pequenas empresas. O banco ligou para a tua empresa e disse: oi, Maria, tudo bem? Eu acabei de receber, o BNDES acabou de depositar aqui no Bradesco 50 mil reais. Tu quer 10 mil para fazer capital de giro? Estou te dando. Não. Ele vai ligar para quem? Para o amigo que tem uma mega empresa, né? Não sei o que. Vai beneficiar aos seus. Infelizmente é assim, né? Então, suor, sangue e lágrimas para quem é empreendedor no Brasil hoje, e os nossos governantes deveriam realmente aplaudir e não dar incentivos para essas grandes empresas que muitas vezes só ameaçam, né? E incentivar que pequenas empresas prosperem cada vez mais. Já esgotei a minha cota de, né? Tô brincando. Meu nome é Erika, 7 anos. Sou estudante, mas trabalhei um tempo atrás no salão da beleza, recepcionista. E agora estou fazendo um curso para tentar ajudar minha mãe, que eu tenho uma loja de carro aqui em Santa Cruz. Então, estou fazendo um curso para tentar ajudar ele. Uma loja de carro. Tá, então hoje em Santa Cruz, se eu quiser comprar um carro, eu vou aonde, Érica? Na Via 919, que fica... Ali na São José. E eu quero comprar um carro de 15 mil, tem? Eu queria comprar um carro de 15 mil, tem? Celta? Não, né? Eu tô brincando. Tem um Fusca, o Fusca é novo, né? Mas Fusca tá na moda, né, gente? Vamos combinar? Eu tenho um filho de 8 anos, tá? Ele se chama Pedro. Inclusive, ele queria vir junto na aula hoje, né? Ele ficou em casa e dizia pra mim, eu queria tanto. E eu fico quieto, eu juro que eu fico quieto. Quando eu dava aula online, de vez em quando tava ele passando na frente do computador, assim, dava uma abanada pro pessoal. A gente tem uma brincadeira que eu e ele, que nós fazemos desde que ele era pequenininho, quando nós enxergávamos um Fusca... Bate Fusca. Só que essa brincadeira originalmente é Fusca azul. Só que não tinha Fusca azul em Santa Cruz. Então quando a gente enxergava um Fusca era bate Fusca branco, bate Fusca preto, bate Fusca... Agora eu passo o dia inteiro levando tapa, porque eu nunca vi tanto Fusca em Santa Cruz. O Fusca virou meio moda, assim, né? Aqui em Santa Cruz já tem Fusca verdinho claro, verde escuro, marrom, bordô, branco, amarelo, azul, bebê, preto. Eu acho que assim, eu já vi mais de 10 cores de Fusca. Só em Santa Cruz. É legal. Deve ser da Mary Kay. Não é o Fusca da Mary Kay. É só carrão. Então a Érica, idade que tem, Érica? 17. A Érica é novinha ainda, vai iniciar, né, a vida profissional dela e que seja próspera e que tu consiga auxiliar os teus pais. E assim, ensinamento de pais, né, gente? Vamos lá? Ensinamento de pai e mãe, a gente precisa sempre dar ouvidos, porque nós temos hoje um grande problema com a nova geração, tá? Porque eu falo pelo meu filho de 8 anos. Tu senta com ele e diz assim, aí ele diz, mãe, eu queria aprender a fazer conta de milhar, porque ele tá na escola, mas ele queria aprender. E o menino danado é muito inteligente para matemática, graças a Deus, eu não sou muito, mas ele é. Aí eu sentei com ele e disse assim, então vamos fazer conta de milhar. Daí eu fiz umas contas lá, e na subtração ele vai, na adição, que ele tinha que pedir o emprestado do lado, né? O 0 que tira o 2, daí vira 10, corta do lado, pede para o vizinho emprestado.
Aí eu dizia para ele, agora é assim, né? Eu sei. Tá, mas tu já aprendeu na escola? Não. Isso tudo bem, tu sabe. Tá, mas não precisa explicar tanto. Eles já nascem sabendo, sabe? Não é que eles sabem. Eles já nascem com essa informação. Eu não preciso aprender. Tu não precisa me ensinar, que é mais velho. Eu sei mais do que tu, porque eu sei mexer nisso aqui, ó, melhor do que tu. Então eu acho que eu sei tudo no mundo, como se isso fosse a coisa mais importante que existisse. E eles são assim. E daí, de vez em quando, a gente tem que dar aquela puxadinha de orelha, né? E trazer eles de volta para a realidade. Por quê? O ensinamento dos mais velhos, nós como pais, os nossos pais, os avós, é muito importante. É muito importante. Às vezes, o que eles vão falar pode ser redundante, eles vão ficar repetindo. Às vezes, o que eles vão falar, mas já me falou, isso é básico. Ok, mas a gente vai parar para ouvir. Porque lá no futuro, a gente vai dizer assim, ó, viu? Eu escutei lá atrás, então. Foi exatamente isso que ele me disse. Porque aquela velha história do aprender com os erros. Eu acho que a gente aprende com os erros da gente. Óbvio, quer dizer, eu gostaria que todos nós aprendêssemos com os nossos erros. Às vezes a gente não aprende. Mas se alguém puder te alertar para evitar o erro, por que tu vai cometer? Né? Você já sabe que vai dar errado. Aí vai fazer de teimoso. Porque essa nova geração aí que tá vindo é uma geração muito teimosa. E teimosa mesmo. Eles são danados de teimosos. Tá falando, a Maria tem a MR presentes dela lá, tem de tudo, né? E a gente brinca. Eu sempre dizia assim, ó, meu sogro, ele era meio um acumulador, assim, um monte de coisa, né? Ele faleceu em dezembro do ano passado. Mas ele acumulava muita coisa. E eu tinha uma sombrinha que caiu aquelas pontinhas, sabe? Uma madeirinha, um plástico assim, fica na ponta. E eu peguei uma linha, fui lá, dei uma costurada para não ficar feio, sem aquele negocinho de. Ele olhou e disse aqui, dá que eu vou arrumar a tua sombrinha. Eu disse, não, mas eu já costurei, não preciso arrumar. Aí ele foi lá numa casinha dele, abriu uma gavetinha, tirou uma caixinha, cheia de pontinho de guarda-chuva. Pegou uma pontinha daquelas, foi lá e arrumou meu guarda-chuva. A minha sombrinha botou uma ponta, não ficou sem a ponta. Por que eu guardo isso aí? Ué, precisei hoje. Se eu não tivesse guardado, não teria para arrumar. Eu disse, mas seu Pedro, quanto tempo faz isso para guardar? Faz muito tempo que está guardado, porque um dia eu ia precisar. Então, essas coisas a gente pensa assim, aquela velha história do quem guarda tem, né? E aí a gente pensa, vou botar fora, né? Não presta mais. Daqui a pouco tu pensa, não, mas será que lá na frente alguém, eu posso... Não que eu quero que as pessoas acumulem, não é isso, né? Mas esses ensinamentos, porque eles vieram com isso dentro já do DNA deles, né? E essas crianças jovens agora não. O DNA delas é os sabichões, né? A geração millennium que eles chamam, que são os sabichões, eles sabem tudo, eles não precisam de explicação de nada. Quem sabe mais do que todo mundo é o youtuber não sei quem, o Google. Mãe, o Google sabe tudo, né? Eu disse, Pedro, o Google sabe tudo por quê? Tem pessoas trabalhando que vão lá dentro e colocam essa informação lá. O Google não é uma pessoa, ele é uma máquina. Ele na verdade, é algo virtual, a gente não enxerga. Mas é o Vitor que está colocando a informação lá dentro, é a Larissa que está botando a informação lá dentro, é o Leonardo que está colocando a informação lá dentro. Então, são as pessoas que sabem, não é o Google. E eles estão muito focados nessa situação moderna de que eles encontram tudo dentro disso aqui. A gente encontra, mas a gente tem que saber separar o que tem aqui dentro, né? E eu sempre falei muito para as outras turmas de alunos, enfim, e hoje, né, a gente sabe que muito que tem aqui dentro são coisas fake, né? Agora é fake, é mais bonito falar fake news, né? É fake, tipo o Pedro, quando ele vai falar uma mentira, ele diz assim, o fulano mentiu, não sei o quê, é fake. Ele já usa, né? Deixa eu ver daqui uns dias vai estar lá no Aurélio, fake, mentira.
Então, são muitas notícias falsas, coisas que não existem. Antes de eu sair de casa agora, ele quis fazer uma experiência que ele viu no YouTube, né, lá na internet, não sei o quê. O cara pegou uma fita, aquele fitão transparente, né, colou uma fita em cima, colocou uma imagem do Goku, que ele gosta muito do tal do Goku lá, e embaixo deu um spray de água, assim, tirou uma foto com o celular e ficou as gotinhas d'água, não sei o que, tudo bonitinho, né? E ele foi fazer e não ficou do jeito que ele viu. E ele ficou bravo. Aí eu disse, tu tá bravo porque tu acreditou nisso. São coisas editadas, a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente para passar para as nossas crianças. Por quê? Porque amanhã depois, eles podem ser o chefe da... Teu nome, esqueci. A Cláudia. Da Cláudia. A Cláudia já que é mais novinha, né? Da Érica, dentro de uma empresa. Pode ser. Daqui a pouco eu vou ter 40 anos e o meu chefe tem 25. E é desses que acreditavam que realmente aquilo ali ia acontecer. Né? Que faz o desafio da garrafa e todas as vezes que gira a garrafa, ela cai de pé. E não é assim. São coisas editadas, né? Porque é como vocês lembram não sei se vocês conhecem também, o Buscar, aquele jogador de basquete brasileiro. Ele muito conhecido fora do nosso país, inclusive. Na época que ele jogava basquete, o apelido dele era Monsanto. Ele era um ótimo jogador para cesta de 3 pontos. Para fazer uma cesta de 3 pontos é muito difícil. Tem que estar no limite da quadra, é longe, enfim. Mas o que ele fazia? Ele fazia mais de 1000 arremessos por dia para treinar. É treino. Aí um belo dia alguém vai lá, pega uma câmera, filma e vai pegar só, usar sempre para ninguém ver. Ele acordou às 4 da manhã para treinar isso. Né? Não, a gente fala, é fácil, é só jogar a bola lá, é muito fácil. Não, ele treinou 10 anos ali. Então ele ficou conhecido por causa disso. E isso nós temos que falar para os nossos filhos, para os nossos irmãos que são pequenos, né? Que nada é tão simples e é tão fácil assim. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo. E ao longo da nossa vida é uma vida de aprendizado. E que principalmente nós precisamos viver com quem? Com pessoas. Cada vez mais a gente dividir o nosso espaço com pessoas. Por isso que é tão importante dentro das empresas o tal do recursos humanos. Que hoje eu considero dentro de uma empresa o cérebro da empresa. O cérebro da empresa chama-se recursos humanos. Com muitas modificações da época que eu comecei a trabalhar, sim, muitas modificações. Na época que eu comecei a trabalhar, não fazia uma entrevista com um psicólogo. Ele perguntava o que tu sabia fazer e te dizia o que tu tinha que fazer. Tu entrava e trabalhava. Se tu estava com uma dor de barriga, tu não tinha para quem falar. Tu ia chegar para o teu chefe e dizer, com dor de barriga tem que ir para casa. Não tinha, se tu perdeu o gato, a avó, a tia, um parente próximo, né? Se alguém... Não tinha ninguém para te acolher dentro das empresas. E hoje nós temos. A gente tem dentro das empresas, cada vez foi profissionalizando mais essa área tão específica e tão importante. E ela acabou se tornando uma área mais acolhedora dentro da organização. E deixou de ser uma área que era só legislação. Porque antigamente tu só ia no recursos humanos porque tu tinha uma dúvida na tua folha de pagamento. Me explica como é que funciona desconto de férias. Por que foi descontado isso esse mês? Como é que, quais são os impostos que tem que pagar na folha? Por que eu não recebi o meu salário? E ainda assim, hoje, dentro de algumas empresas, essa área mais técnica é uma área que não se consegue profissional para ela. Inclusive, eu tenho uma menina que eu conheço que tem uma vaga para essa área numa empresa aqui de Santa Cruz. Se alguém souber, na Sindapa, na área de recursos humanos, para essa área legislativa, folha de pagamento, essa parte mais legislativa da área de recursos humanos, que não é a área que eu dou. Mas eles estão procurando alguém na área. Se vocês conhecerem alguém e quiser falar sobre isso, só procurar a empresa que eles estão contratando. É uma área mais chata?
mas é uma área que precisa de conhecimento também, e principalmente conhecimento técnico. Porque, gente, deixa eu contar uma para vocês agora. Eu tinha 3 histórias para contar, deixa eu tentar lembrar. Mas tem uma história muito legal. Muito legal, não. É uma história importante da gente saber. Quando eu trabalhei na MOA há 15 anos, então tinha uma época que eu tomava chimarrão meio-dia com umas mulheres que eu conhecia, que trabalhavam na produção, que trabalhavam em horários diferentes, e elas faziam chimarrão lá, era meio que um crente, assim. Aí a gente se juntava ali e ficava tomando chimarrão, conversando, fofocando e coisa e tal. Aí um dia uma chegou e disse assim, não recebi nada esse mês. Veio R$12 da minha folha. A empresa, o que a empresa fez com o meu dinheiro? Eu tô apavorada, eu tenho que pagar minhas contas, não sei o quê. Aí eu disse pra ela, fulana, eu disse, não, vai lá no RH e conversa lá que eles vão te explicar. Alguma coisa aconteceu, pode ter acontecido algum erro, né, enfim, né, na tua folha e coisa. Aí ela disse, pois é, eu voltei de férias e não tinha nada para receber. E eu disse, ai, Jesus! Aí eu disse, fulana, mentira. O que tu fez com o dinheiro das tuas férias? Pô, eu gastei nas férias. Aí eu disse pra ela, deixa eu te explicar como é que funciona as férias. Se eu sair de férias hoje, eu disse pra ela, se eu sair de férias hoje, o dinheiro das minhas férias dá para eu pagar um churrasco ali no Rio Pardinho, no final de semana, acampado. Esse é o dinheiro das minhas férias. Não, mas tipo, lá na minha conta tinha um monte de dinheiro. Porque é o teu salário ali. É o teu salário que o benefício que eles te dão por tu estar um mês parada é te adiantar o salário. Então, quando tu volta, tu não tem salário para receber. As tuas férias é 30% sobre o teu salário. Se tu ganha R$2.000, quanto é que tu vai ganhar de férias? R$600. Quantos churrascos eu pago com 600? 2? Um não. Tá, desculpa, né? Deve rolar picanha lá naquela banda. Lá naquela banda deve rolar picanha, não é? A ponta de peito, não. 2 churrascos? 2 churrascos, gente. Com cerveja ou sem cerveja? Uma Itaipava. Uma Itaipava, dá? Caía não, né? Dá para tomar um corozinho. Dá para comprar uma Amistel na promoção de R$3,89 quando tá nesses atacados? Dá. Fadinha. Quando se convidar. Exato. Agora nós chegamos no ponto. Família, 4 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos. E o pai gosta de tomar uma caipirinha. A mãe gosta de tomar uma caipirinha, né? Geralmente as mães gostam de uma caipirinha, assim. O pai gosta de tomar uma cervejinha, não muito, que é domingo. Agora os filhos já gostam de tomar um pouco mais de cerveja, né? Pois R$600 dá 2 churrascos. Esse é o valor das férias. Esse é o valor das nossas, de quem ganha R$2.000 por mês, é o valor das férias, que é a grande maioria dos brasileiros. Esse é o valor das férias. E as pessoas vão para Florianópolis. Gramado. Aí tu entra lá na rede social e diz, olha a Larissa aí, semana passada eu estava na Pedra do Bandito, agora tá lá na Parque Floribal, né? Aí tu pensa, tá ganhando bem. Porque a maioria das pessoas não faz essa conta. E aí eu disse pra ela, tu não pode usar esse dinheiro desse teu salário, porque tá assim, agora eu não tenho dinheiro para pagar a luz, agora... Daí começa a virar aquela bola de neve. Aí pede emprestado, vai pedindo emprestado e depois, quando chega lá nas próximas férias, ela não tem dinheiro para pagar. Aí o 13º, que ela deveria guardar para as férias, que esse é o dinheiro das férias. O 13º. Aí ela vai lá e compra presente para Deus e o mundo, né? Porque é Natal, vou comprar presente para todo mundo. E daí chega nas férias e gasta o salário de novo. E aí coloca na cabeça da pessoa que é assim que funciona. Então, isso é muito importante, principalmente para quem trabalha em recursos humanos. É saber esclarecer isso para as pessoas.
E há uns anos atrás, nós não tínhamos esse esclarecimento nessa área. Porque chegava lá no recurso humano, vinha a pessoa lá, o que é? Né? Mas que tu estava pedindo um favor, assim, para a pessoa, né? Não ela que... E geralmente ainda em alguns locais ainda é assim, parece que tu está fazendo um favor. Que tu, ai, desculpa, tá te incomodando, mas é que eu queria... Né? Não é assim. E a pessoa não está muito a fim de te explicar. Ele te explica com uma linguagem técnica que tu não entende. Aí, não desenha, não faz a conta ali na tua frente. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa é visual, ela tem que enxergar, ela não consegue acompanhar aquele raciocínio. Principalmente, né, gente, quem trabalha na área mais de produção. São pessoas que estão ali o dia inteiro, ó, a máquina batendo, né, e coisa e tal, e pouco estudo, né? Aí tu vai explicar uma coisa dessa para uma pessoa, não, vai lá e faz a conta. Aí eu disse para ela, fulana, vem cá, quanto é o salário? Ah, sei lá, R$600. Ó, tu ganha 30% de R$600, é as tuas férias. É isso aí. Aí gastou 1.500. Aí gastou 1.500. Mas quando a pessoa for assinar as férias, a pessoa da RH deveria explicar ali. Só desassinar a folha uma dele. pessoa disso, né? Tipo, produção, pessoas que não param para pensar nisso. Claro que não. Deve fazer um assunto ali, porque muitas pessoas que trabalham em RH não são simpáticas no dia, não é? Muitas? Eu não gosto de Eu tô muito querida! Até tô pagando, às vezes, o RH, as pessoas não são queridas, as pessoas não são nem um pouco simpáticas. Para não voltar mais. Mas eu digo pagando o RH de certa forma assim. A Cláudia está procurando emprego. Aí ela vê as vagas lá no LinkedIn. Vocês conhecem a rede LinkedIn, né? Que é uma rede social profissional. Ela foi lá e colocou o currículo dela, enfim, mas ela pensou, não, tem essas empresas de RH, né, que divulgam vagas, eu vou entrar lá, vou cadastrar meu currículo lá, não sei o quê. Aí ela chega lá na empresa e diz assim, oi, Larissa, tudo bem? Eu queria cadastrar. Sim, pois não. A Cláudia é cliente. Mas é assim, tu tá pagando porque tu paga para tu hospedar o teu currículo lá. E as pessoas te tratam dessa forma. E cada vez mais parece que isso ficou mais complicado. Hoje em dia está cada vez mais complicado, as pessoas continuam te tratando dessa forma. E não deveriam. Elas não são, não estou defendendo nenhum tipo de geração, enfim, né? Porque até a geração X ficou chata pra chuchu, caramba. Né? Ficou difícil a geração X, que eu sou, 46 anos, lá na década de 70 até o 80, por ali, a geração X. Os chatos, os chatonildos, os cheios de padrões, enfim, eu sou dessa década aí, desse público. Até eles ficaram assim. Por quê? Mas os tempos mudaram. Não, porque a gente tem que começar a fazer as nossas seleções individuais, o que é importante para a minha empresa, o que é importante para o mercado de trabalho hoje. E o que eu vejo é muita gente reclamando e pouca gente fazendo. Principalmente dentro dessa área. Então, hoje nós vamos estudar, a gente vai começar a estudar uma disciplina chamada Recursos Humanos e a gente vai tentar ter uma visão um pouco diferente disso, né? Aquela visão de que recursos humanos não é só reter talento dentro da empresa ou só fazer o que eles mandam. É também se ter essa parte mais humana, de saber explicar, de não deixar as pessoas ao relento. Não deixar a pessoa gastar o dinheiro das férias dela, ou do salário dela, achando que é férias. Porque isso é ruim para a minha empresa. Porque daí ela não vai dormir, ela vai ficar estressada, ela vai ficar chateada, né? Ela vai procurar médicos, daqui a pouco ela está tomando remédio. Entende? Olha o mal que eu estou fazendo, sendo que muitas vezes uma explicação pequenininha ajuda. Né? Assim que funciona recursos humanos. É dessa forma que recursos humanos tem que ser. E daqui para frente, nessa nova era que a gente acabou entrando, que é muito virtual, vocês falam com alguém no telefone hoje em dia? Alguém que fala? Gente, quando eu ligo para a pessoa não atende. Aí eu desligo o telefone, ela manda lá no WhatsApp, oi. É verdade, não é verdade isso? Mas é bem assim hoje em dia, né? Ninguém vai saber. Também com meus fornecedores desligam e chamam antes. Oi? Tipo, quer falar
telefone. E pra gente. E daí entra uma coisa muito importante e interessante, que hoje de manhã eu estava falando até com meu marido em casa, sobre interpretação de texto. Nós somos muito tupiniquins, e eu me incluo na interpretação de texto e na escrita. Porque a gente interpreta do jeito que a gente quer. Se tu tá falando com a pessoa tá te explicando, ela tá falando. Tá escutando no tom de voz o que Isso. Agora, tu escreveu lá, não vou. Olha aqui. A vírgula é importante. Muito! Precisa ser grosso? Não. A gente já tá ouvindo aquele não sonoro. Escrever em maiúsculo. E a pessoa... Não, escrever em maiúsculo. Então, escreveu em maiúsculo, perdeu o amigo. Responde maiúsculo, a gente já começa, meu Deus do céu, você acordou com o pé, não sabe, não tem não, bem maiúsculo, não tenho interesse. Tem opção de gente, né? Entendi, querida, tá bom, então tá bom. Tudo maiúsculo. E daí às vezes vai em maiúsculo e tu, desculpa, não escrevi em maiúsculo. O sistema é só em maiúsculo, aí tu vai no ar, você já tá em maiúsculo. Daí tu vai lá, né? Tu já tem que pedir desculpa para a pessoa porque tu escreveu em maiúsculo, porque ela já vai entender, né, de outra forma. Então, interpretação de texto é muito importante. E como que eu consigo isso? De que forma que eu me comunico? Como que eu consigo ter essa... como que eu vou ter essa vantagem competitiva da interpretação de texto? Lendo. E a leitura, seja no celular, seja no computador, num livro, quem gosta de ler um livro ainda, né? Que ainda tem essa... Como é que nós essa ideia vintage, né? Porque hoje em dia ler livro é vintage, né? Porque eu ainda gosto de ler livros, gosto de livros, de comprar livros, de sentar e ler um livro. Eu acho um pouco difícil aqui, porque me embaralha, parece que às vezes eu não presto tanta atenção, te deixa muito vulnerável para procurar outras coisas. E desfoca, exatamente. Aí recebe uma mensagem. Isso, exatamente. Exato, por isso que a aula online para mim era um pouco mais difícil, porque eu via isso nos alunos, né? Que era o início, né, da pandemia, então eles não estavam bem focados. Estavam no Zoom. Não, e o mais legal, quando eu colocava ali, tu via que a pessoa colocava lá, ligava a câmera, né? E sumia. E tava eu lá, 2 horas na frente, né, dando aula, e então tá, né, gente? Hoje encerramos por aqui. Tem alguma dúvida? Não tem nada. Tu encerrava e ninguém nada, nem tchum pra ti, né? Deixa eu ver se a gente não tá... não. Estamos no horário. Então, leitura nos ajuda muito a interpretar texto. Leitura faz com que aumente o nosso vocabulário. Leitura faz com que a gente mude o nosso tom de voz, porque hoje em dia é muito importante esse negócio de tom de voz, né? Porque as pessoas ficaram mais sensíveis. E não é culpa das pessoas ficarem sensíveis. O mundo está se transformando de certa forma. A gente está passando por uma revolução dentro do nosso sistema planetário, enfim, né? Astrológico, que cada um vai dar o nome que for, mas a gente está passando por essa transformação. Então, o tom de voz é importante, né? Para a gente poder se comunicar com a outra pessoa. Não se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não gosto muito de usar essa se coloca no meu lugar. Não, tentar sentir o que ela está passando. Isso é ser inteligente emocionalmente. Quando eu controlo, e eu sei controlar, ou sei pelo menos identificar as minhas emoções, que é uma coisa muito importante para quem trabalha na área de RH, eu consigo me comunicar direito com a outra, né, com o meu passar a mensagem.
eu consigo ser um bom interlocutor na hora de enviar essa mensagem para quem vai receber. Porque eu sei controlar as minhas emoções, diferente da Larissa, né? Que naquele momento o cara chegou e disse assim, moça, você pode me dar uma coisa? E deu o cara meu chão e ela continuou. Eu queria uma informação. Não estou brincando, viu, gente? Mas nesse momento ela teve. Não, foi raiva, enfim, né? Mas foi o quê? Um turbilhão de emoções. Porque a raiva, a agressividade é uma emoção. E o que eu tenho que fazer? Saber controlar. Né? Nesse caso ali, ele não controla. Mas quando eu trabalho numa área específica, eu tenho que saber controlar. Saber lidar com as pessoas. Por quê? Porque o funcionário da empresa, quem trabalha na área de recursos humanos, é o cliente. Ele é o cliente. O funcionário é o cliente. O funcionário é o primeiro cliente de toda e qualquer organização. Porque é ele que vai fazer com que a empresa dê certo ou não. Ah, não tem como. Tem como. Eu trabalho numa loja de roupas, por exemplo. E eu vendo roupas, e eu sou funcionário. E lá na minha loja, eu não ganho nenhum desconto para comprar as roupas daquela loja. Como que eu vou fazer a propaganda da loja que eu trabalho para os meus amigos, familiares, as pessoas do bairro? Mas, ai, que linda essa camisa que lá na minha loja. E ela é linda, olha só. Ela custa, a gente nunca diz o preço cheio, né, gente? A gente diz 3 vezes de R$29,90. Né? É assim que a gente conquista um cliente. A gente não chega e diz assim, ela custa R$100. Não. Quantas parcelas? A gente já faz ali, não, ó, 10 parcelinhas de R$53. Né? Sem juros. Exato, a pessoa, a maioria das pessoas vendas é assim, ela não faz aquele cálculo no final, né, para ver quanto é que vai dar. Ela só pensa, mas 10 parcelas de 50 cabe, né? A Graziela vai lá na Havan, a Graziela vai lá na Havan, né, e daí chega lá e diz, eu queria comprar essa pipoqueira aqui, não sei o que, daí o cara olha pra mim, 10 vezes de R$10. É uma promoção que tinha R$99,90 a pipoqueira, né? E eu, mas é essa mesmo que eu quero. Daí, quando eu cheguei no caixa, puxa vida, 10 vezes de R$10? Aí eu disse, mas e a vista quanto fica? R$99,90. Né? Então, tá, 10 vezes que tô pagando até hoje. Por quê? E eu vou dizer pra vocês, é ruim pra chuchu, porque tu não consegue botar sal, o sal não fica na pipoca, né? Só pipoqueira elétrica, achei que eu tava comprando uma coisa interessantíssima. Aí tu faz a pipoca fica boa, só que não gruda o sal, não tem azeite, né? Não tem aquela liga. Mas, enfim, é assim que as lojas ganham. Por que o maior varejo do país hoje, o maior varejo do país hoje é a Casas Bahia? Que faz parte de um grupo chamado Via Varejo. Como que a Casas Bahia chegou onde ela chegou? 18 vezes de R$25,40. Né? No 30 vezes de R$19,90. Não existe preço à vista na Casas Bahia. Eles nem fazem questão de te vender à vista. Eles querem te vender ali. Naquele prazo, naquele mais estendido. No mais estendido. Eles chegar lá para pagar a parcela deles, não é? Claro, mas porque daí está cabendo no teu bolso. Quanto de dinheiro disponível tu tem por mês para gastar? R$100. Mas eu só estou com uma parcela de R$19,90, então vou gastar mais 20. E assim toda vez que tu vai lá para pagar uma parcela. Quando tu vê, tu já está com 200 no teu carnê. E foi assim que as Casas Bahia se tornou o maior varejo do país. É dessa forma como se trabalha. Mas, enfim, é assim. E a gente tem que saber passar isso, passar as informações para o nosso público, para o nosso cliente interno. Ele já vai na loja. Aí eu não ganho desconto na loja. Aí eu vou lá na loja do fulano e compro roupa lá. Mas trabalho na outra. Aí um dia chega e diz assim, olha lá, que lindo, né? A Fábio trabalha lá
na MR Presentes, mas está comprando roupa lá na Garota Marota. Ela usa as roupas. Aí, chegando nos ouvidos da Maria. E a Maria disse, ai, que legal, né? Fábio me dando uma faqueada aqui nas costas. Ela demite a Fábio. Né? E dei conta para todo mundo. Não comprava roupa da loja, comprava roupa lá do concorrente, não sei o quê. O que tu facilitou para ela? Para ela fazer a propaganda da tua loja? O que a tua área de recursos humanos fez para que ela, como tua funcionária, fosse a tua principal cliente? E é a tua principal cliente. De que forma que está estruturada essa área dentro da tua empresa para que eles passem essa informação? Porque ele é o teu maior vendedor. O teu funcionário é o teu maior vendedor. E ele sim deve ser tratado dessa forma. Então, quem entra aqui, como? Sabendo fazer isso. Ensinando as empresas a trabalharem dessa forma. Porque o recursos humanos não é só dizer para o funcionário que 30% do salário dele é férias. Hoje, o papel do recursos humanos dentro de uma empresa vai além disso. Muito além disso. Hoje, o papel do recursos humanos é mais ou menos uma mãe, né? O recurso humano, porque a empresa não é mãe, né? Vamos botar isso na nossa cabeça, a empresa não é mãe. É uma mãe dentro da empresa. Este é o papel do recursos humanos. Com clareza, com objetividade, sabendo se expressar. Agora, no decorrer das nossas aulas, eu vou trazer algumas informações, por exemplo, né, que passa dentro dos recursos humanos, que, o recurso humanos que colocou um aviso no quadro mural, mandou um e-mail. Tinha uma época que uma amiga minha trabalhava dentro de uma empresa que o RH mandava um e-mail, né, para todo. E assim, um e-mail mala direto que dispara para todos os funcionários que possuem computador. E era uma empresa grande. E o Recursos Humanos disparava aquele e-mail. 15 minutos depois vinha uma retificação. Não tinha a gente ria muito quando ela contava. Porque não tinha um e-mail que o Recursos Humanos não mandava uma retificação depois. Porque quem escrevia provavelmente não estava lendo o que estava escrevendo. E aí mandava para todo mundo, depois mandava uma retificação para cancelar aquele e-mail anterior e quando mandava uma retificação, às vezes eram mais de uma, né? E confundia a cabeça de todas as pessoas. Então, quer dizer que o Recursos Humanos estava precisando de recursos humanos. De pessoas mais habilitadas e mais competentes para trabalhar. E principalmente de recursos humanos. E interpretar textos, saber a interpretação de texto para poder passar para a empresa de forma clara e objetiva. O recursos humanos é a área que tem que ser o mais claro e objetivo possível dentro de uma organização. Não pode enrolar. Vamos deixar a enrolação para o pessoal de vendas, para o pessoal de compras, né? Para o pessoal que trabalha em financeiro, que vai enrolar lá para pagar o boleto, coisa e tal. Não, mas me dá mais 5 dias, me dá mais 10 dias. Eles é que vão, né, dar aquela enroladinha dentro da empresa. Mas os recursos humanos tem que ser claro e objetivo. Senão a mensagem não chega. Por isso que a gente tem que ser muito assertivo. Quem vai seguir carreira na área precisa saber disso. Quem não vai seguir carreira na área tem que saber disso para quando se dirigir ao recurso humano da sua empresa. Né? Eu preciso lá no recurso humano da minha empresa e daqui a pouco eles não estão tão habilitados a me ajudar porque eles não sabem, porque eles não têm esse perfil de informação. E hoje, nos dias de hoje, né, que nós temos isso aqui, cada vez mais a gente vai precisar saber mais a respeito de, principalmente, tratamento pessoal, né? Pessoal com a pessoa. Não tomar as dores dela, mas pelo menos tentar entender o que ela passa. Que é difícil, né, gente? É complicado. Semana passada, lá na minha empresa, meu chefe chegou com gripe. Na semana anterior. Aí, vai embora. Vai passar gripe para todo mundo. Ele tinha feito exame de Covid, que agora, além do Covid, tem H1N1, H1N3 e não sei mais o quê, e influenza, não sei se tudo é a mesma coisa, e a dengue. E ainda a dengue, que dizem, não sei se alguém já teve, mas a minha colega teve, ela disse, horrível, que a dor é muito grande no corpo. Então, você vai embora, vai passar gripe para nós. Não, isso aqui não é gripe, é só uma rinite. Eu vou lá fazer o exame do Covid.
Eu disse, mas não é só o exame do Covid, porque antigamente, dentro das empresas, sempre tinha um gritado, né? Porque as empresas não queriam que as pessoas fossem embora, porque é desfalcar. E hoje em dia as empresas querem, porque diminui a produção de uma pessoa doente. E aí nós dizemos, vai embora, não ia embora. Tá, estou trabalhando. O que aconteceu? Passou para todo mundo dentro da empresa, né? Eu fui a última a pegar, porque daí foi fazendo um ciclo, né? Agora, quando ele já está melhorando e eu estou com aquele, agora eu vou passar para ele de novo e vai fazer esse círculo vicioso. Por quê? Porque a gente tem que ter a noção disso, de se colocar, que tu tem uma família, de entender a tua vida. Tu tem uma família em casa. Tu tem uma avó, uma mãe, um pai, às vezes alguém doente, um filho que vai na escola. Se eu vou gripar, eu vou passar para toda essa gente dentro da minha casa. Ninguém mais vai produzir, o meu filho vai ficar doente, eu vou ter que faltar trabalho. Então, a clareza dessa área tem que ser muito grande. E colocar na cabeça das pessoas que elas precisam entender que isso é o certo a ser feito. Não é? Porque antigamente faltava a gente... Meu Deus, quando eu faltava trabalho, eu ainda sou meio assim hoje em dia. As minhas colegas de trabalho não são. Elas só não nem aí. Elas só avisam. Não vou hoje que eu estou gripada. Não vou hoje que eu tenho que levar meu filho no médico. Enfim, ficou moderno e a gente tem que entender, né? Só que antigamente Deus livre faltar trabalho. Tu ia com febre trabalhar porque tu não queria faltar trabalho. Porque, sei lá... Não queria botar no testado. Era meio... Não era nem um medo, era meio, mais, eu acho que uma vergonha, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia já não é... E eles te enxergavam com outros olhos se tu faltasse. Mas eles não entendiam que, eu vou trabalhar gripado, eu vou passar para a Larissa vai passar para o pai dela, que lá na empresa dele vai faltar, né? Também vai se sentir daquele jeito. Então é assim que a área a nossa área de RH precisa agir. Nós precisamos agir dessa forma, mudar a mentalidade das pessoas. Que a produtividade se consegue quando está todo mundo focado num único objetivo. E que objetivo é esse? Quando eu esclareço bem, quando eu deixo muito claro quais são os objetivos da empresa, quando eu atuo junto. E o setor de recursos humanos precisa ser atuante dentro da organização. E eu falei muito hoje, Jesus amado. Tupperware, eu ia contar, né? Que a empresa faliu. Por que a empresa faliu? Porque ela fez uma seleção de mercado. A Tupperware, ela se como a Apple fez diferente, né? Eu falei no início da aula que a Apple fazia somente um modelo de iPhone e ele custava 20 mil. E eu só vou vender para quem tem 20 mil para me pagar. Hoje não. Hoje eu fabrico um que custa, sei lá, 2.300, não sei exatamente, mas que tem de 2 mil e pouco, um iPhone. Por quê? Porque se eu ficar no de 20 mil, o que vai acontecer comigo depois? E o que aconteceu com a Tupperware? Ela se manteve naquele patamar. Quando começou a ter outros entrantes no mercado, que hoje tem ela não diminuiu o valor, não diminuiu a qualidade, o que eu acho, né, que a empresa não está errada em fazer essa diminuição, mas ela não colocou outros similares. E os outros similares começaram a entrar. Gente, por que vou pagar? Eu não sei quanto custa, gente, R$90 um pote plástico. Eu vou pagar R$90 por um pote de sorvete, meu sorvete dentro de um pote. Mas eles são duradouros. Mas os potes desse modo também são. E olha, R$15 de sorvete. E é bom. Claro. Mas tem promoção de tem por 30, 40? Sim. É um produto bom? Não, o produto é top. Eu já fui até em reuniões onde eles ensinavam a colocar no micro-ondas, fazer comida ali dentro, ficavam umas coisas maravilhosas, enfim. Só que é um produto caro. E o que eles não fizeram? Mas só um pouquinho. Eu tenho o meu top, mas eu também tenho um médio. Não, eles ficaram só com top. E a coisa foi inflando ali. E daí entrou lá o plástico do amanhã e fez lá um conjunto de 6 potes de plástico por R$9,99. Né? Aí a pessoa não... Até os 2 milhões de gás no pote. São de 20 gás, né? Tu ganha esse potezinho. Tá comprando um botijão, leve um Tupperware.
aceitinho, mas foi um pote. Não pode jogar 3 vezes assim. E daí aí eu tenho que ir lá na Cris, a Sheila, e projetar um móvel só para guardar os potes, né? Porque a casa virou em pote. Olha aí, personalizado ainda. Pois é, então foi isso que aconteceu. E a Tupperware estava naquela situação confortável, na época em que as pessoas valorizavam a qualidade do produto. E hoje, infelizmente, né, as pessoas começaram a valorizar o preço do que a qualidade, e a Tupperware não fez nada para que o preço dela fosse valorizado. Eu digo, talvez fazer uma linha mais essencial, mais básica, né? E aí ela perdeu o mercado e foi se afundando em dívidas que já vão de anos. E isso aconteceu quando o comércio da China começou a entrar também, né? Bastante. Hoje a gente compra roupa Shopee, vim lá da China, né? Enfim. A China, isso, compra roupa dali, né? Era aquele Wish. Era o Alibaba, América. Tinha umas outras assim, antigamente. AliExpress, isso aí. Hoje tem muitas plataformas. A Shopee e a Shine, em São Paulo, eles têm o equivalente a 18 estádios de futebol só em depósito. Eles vão usar, porque hoje tu compra assim, né? Tu entra lá no supermercado, eu não compro, me compro. Eu não compro nada que eu não uso em casa, jamais, né? Principalmente quando é frete grátis na Shopee, 5 do 5 amanhã. Amanhã frete grátis na Shopee. Aí tu entra lá e compra colher, que nunca vai usar, né? Uma coisa nada, não sei o quê. O que eles fazem? Eles compram em casa e daí tu entra, são hospedeiros, né? Eles hospedam vários fornecedores, lojas, enfim. E muitos dizem ali, Brasil, tem uma bandeirinha, né? Quer dizer que vai vir do Brasil. Por quê? Porque está vindo dos depósitos. Porque eles já têm o produto aqui. O mercadoria também tem uns... E às vezes, exato, e daí chega mais rápido, isso aí. E às vezes tem lojas, assim, tipo a Magazine Luiza, que é um marketplace muito grande dentro do site deles, né? Que eles hospedam também ali dentro, e daí vem de outros lugares, né? A Privalha de roupas foi uma das primeiras desses marketplaces de roupa do país também. A Netshoes, a Dafit, todas essas empresas também começaram a hospedar. Então, às vezes, assim, tu ganha um frete grátis se eles têm o estoque deles. Tu não ganha frete grátis se vai ter que vir de uma loja parceira. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Mas tudo começou no corpo. A loja que meu marido trabalha, eles fizeram agora o site dentro da Magazine Luiza. A Magazine Luiza oferece, até a Maria, que eu não sei se nunca recebeu essa ligação do Magazine Luiza para tu hospedar a tua loja lá dentro, virtual. Às vezes eles ligam, né, para hospedar lá dentro, te cobra uma taxa do que tu vai vender e tu hospeda ali dentro. Sim, até na Shopee tu pode criar uma conta e falar com os fornecedores de São Paulo e só revender os produtos. Então está muito facilitado. Por isso que a gente deixou as relações humanas um pouco para lá. Porque as relações humanas ficou assim, né? De computador para computador. Que vamos combinar, né, gente? Quando a gente era pequeno, não era isso que a gente queria? Carro que voava, robô que limpava a casa. Cuidado com os nossos desejos, né? Estão se tornando realidade, tá aí? E hoje cabe a quem? A esse setorzinho dentro das organizações, sejam pequenas ou sejam grandes, né? A tentar aproximar mais as pessoas, né? Assim como a gente faz na família da gente, nas nossas rodas de amigos, né? Na nossa vida social, o setor de recursos humanos virou mais ou menos a vida social da empresa. Eles têm que voltar a aproximar as pessoas.
Porque hoje vai em qualquer intervalo de empresa para vocês verem se as pessoas estão lá, que nem a Graziella, explicando para outra que 30% do salário dela era coisa e tomando chimarrão. As pessoas estão aqui, ó. E terminou o intervalo e vai todo mundo. Ninguém mais se conversa. Não é assim que funciona? Então, tchau para vocês. Não quero mais olhar a cara de vocês hoje. A cara de vocês estão lindas. Assim, ó. Eu vou colocando material aos poucos dentro do aula, tá? Porque assim, ó, eu vim preparada hoje para dar aula de recrutamento e seleção. Aí a senhora chega aqui e diz assim, não, Brada, recursos humanos. Eu, tá. Eu, de recursos humanos, eu vou fechar os olhinhos lá, porque eu vou modificar algumas coisas que já mudou, tá? Eu fechei os olhinhos hoje de recrutamento e seleção, mas farei isso em recursos humanos durante a semana. Aí eu vou colocando e vou avisando vocês, tá bom? Tá? Oi? Lá dentro já tem a ementa, né? O cronograma vai dizer o quê? Tá o da Luciane lá. Não tá. A ementa. Tipo assim, quando vai ter a tua prova. Cada Luciane. Esse aqui é da Luciane. Entendi. Recursos humanos tá o dela, né? Eu acho que por isso. Aí só falta o senhor dela atualizar aí. Tá. Deixa que eu vou entrar lá dentro agora nesse final de semana e vou fazer isso. Tá? Eu gosto de imprimir, tem mais de imprimir material, né? Entendi. O professor Davi sempre deixava tipo, nas terças lá para a gente conseguir imprimir. É que agora eu vou ter que precisar de um tempinho a mais, vai né? precisar de um tempo a mais, com certeza. Porque eu tinha feito todo o material em cima de recrutamento e seleção, agora eu vou ter que voltar e fazer dentro, porque recursos humanos fazia um tempinho já que eu não dava mais. Então deve ter material desatualizado lá dentro. Então, tá? Não, eu só vou desligar aqui, que o João disse que estava filmando, né? Sim, Eu vou interromper agora. Sim, é que fica filmando para as pessoas que não vem, Sim, daí a gente libera a hora. Tá. Então tá tudo certo. Muito obrigada. Senhora